Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Eu sou o pastor Paulo Nascimento e eu começo agora mais um Falando de Bíblia. E hoje, muito feliz, contente demais, meu primeiro convidado internacional, pastor Merlin Lifênia, direto da República do Congo, hoje morando aqui no Brasil, exercendo o seu chamado pastoral, casado, papai, servo de Deus, um porta-voz do Altíssimo, pregador do Evangelho. Meu pastor, muito bem-vindo. Obrigado, Paulo. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo. É sempre uma alegria poder estar com o pastor Merlin. Eu tive o privilégio de conhecê-lo há poucos dias atrás e nas nossas conversas ouvir um pouco do que Deus fez sobre a sua história, está fazendo através do servo do Senhor. E nós vamos hoje compartilhar com você um testemunho das grandezas de Deus, do que Deus tem feito sobre a vida do seu servo e do quanto é bom servir ao Senhor. Como é gratificante estar na presença desse Deus que opera maravilhas. Para nossa meditação, para você que está chegando agora aí através da internet, conhecendo o nosso material, nós temos vídeos todos os dias a partir das 18 horas, que são vídeos respostas, onde os nossos internautas interagem com a gente. E uma vez por semana nós temos essa entrevista, esse bate-papo em formato de podcast, onde estamos sempre recebendo um servo ou uma serva do Senhor para contar tudo aquilo que Deus tem feito e operado através da sua vida e do seu chamado. Salmo de número 126, verso de número 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Ou na nova tradução, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. E hoje estou muito feliz de receber esse servo do Senhor aqui, e eu quero já deixar para você que se prepare, pegue o seu lenço, porque Deus tem feito maravilhas e nós vamos compartilhar aqui coisas grandes da parte de Deus. Meu pastorzão, que ex-atleta do futebol, hoje pastor da Igreja Cristã Tetelestai, no Cafubá, em Piratininga, Niterói. Ele casado, papai e servo do Altíssimo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu pastor, mais uma vez. Eu sou muito grato de estar aqui, ter aceitado o convite. E eu espero que, através da nossa conversa, Deus fale ao seu povo. Amém. Primeira pergunta. O que motivou o amigo a vir morar no Brasil, ainda assim tão jovem? Então, Paulo, na verdade, não houve motivação em si, mas foi um desafio. Um dia, nós tínhamos acabado de terminar o ensino médio, eu e meu irmão, e nós jogávamos futebol escondido. Aí, nesse período de férias, a gente ficou saindo mais para jogar bola na rua mesmo. Aí, minha mãe, um dia, a gente estava assistindo o jogo do futebol do Brasil, então ela chegou à noite feliz, simplesmente começou a zoar a gente. Ah, vocês não jogam nada. Futebol é isso aqui, é o Brasil. Se vocês são bons mesmo, tem que ir pro Brasil. E nos rimos. Ela foi pro quarto dela, fechou o quarto dela, orou e ela foi deitar. Nos olhamos, eu e meu irmão. O que a gente tá fazendo aqui? Nada. Por que a gente não dá uma volta lá no Brasil, então? Para testar se nós somos bons mesmo. Foi assim. Batemos na porta do quarto dela. Oi, mãe. Nós aceitamos seu desafio. Que desafio? Nós vamos para o Brasil. Vocês são malucos? Sai do meu quarto. Não, nós vamos mesmo. Conversamos naquela noite. Depois ela organizou tudo. Pegamos as mochilas e viemos fazer essa aventura aqui. Parentes no Brasil, nessa época? Um tio distante que trabalhava no Brasil em 2006 como diplomata. Era durante o seu mandato de 4 anos. Ele estava aqui em Brasília. E sabendo disso, que foi muito mais fácil a nossa mãe nos deixar ver e conhecer o Brasil. Pelo menos tinha alguém familiar para poder ampará-los, recebê-los. Sim, sim. Não era só o sonho de ser jogador. Não. Né? Tinha alguém aqui que poderia nos receber, apesar que havia uma... Nós não conhecíamos até a gente se encontrar. Uhum. Mas havia um parentesco. E aí, como é que nasce esse sonho
de ser jogador, de ser atleta. E dá uma palhinha pra gente, que time que você atuou aqui no Brasil? Como é que nasce essa questão para você? Então, essa questão do futebol, na África, o futebol é tão desejado quanto aqui no Brasil. Mas a gente sabe que os times africanos não são assim times que fizeram assim, não conquistaram tanto Copa do Mundo, não são tão famosos no futebol. Mas no meu país, por exemplo, os jovens, as crianças amam futebol. Então, desde pequeno, assim, é um país pobre, né? Então, assim, a direita mora um rico, a esquerda mora um pobre da rua. Então, há essa mistura. Então, o que acontecia? Desde pequeno, às vezes a gente não tinha bola para jogar, nós não tínhamos bola. Então, a gente pegava, não tem aquela sacola de plástico que a gente pega no supermercado? Uhum. Então, a gente pegava muita sacola, enchia dentro de uma sacola e amarrava, passava fita, então ficava parecido uma bola. Então, a gente jogava na rua, então todas as crianças da rua saíam para jogar. Então, a partir dali, já se destacava, esse aqui joga bem, esse aqui joga bem, aí pegava e levava num campo maior. Então, desde pequeno, havia esse desejo de jogar futebol, porque a gente gostava muito. E a gente começou a fazer campeonatos de rua, sem chuteira, só um time com a camisa, outro time sem camisa. Então, jogando bola na rua. Então, algumas pessoas mais velhas que gostam do futebol, então pegava a gente, levava no campeonato e tal. E a gente começou a se destacar. Então, desde pequeno, começou a nascer esse desejo. E quando você chega no Brasil, através de um desafio que a sua mamãe fez, sim. Como é que você entendeu que estava vindo para esse desafio? Porque o mundo do futebol no Brasil, ele é bem seletivo, né? E teve um tempo que houve muitas reportagens sobre a questão de fraudes, né? De pessoas que tiravam uma pessoa, um jovem lá do seu local de habitat, né, com sua família, prometia mundo para ele e, na verdade, fazia do cara um escravo, por conta de um sonho de alguém. E chegando no Brasil, você... Como é que se deu essa questão de que você... cheguei aqui... Como é que você divulgou que você era jogador e como é que você chega no time que você jogou profissionalmente? Até não respondi a sua pergunta anterior, né? Eu no Brasil, acabei jogando em Brasília no Caeso, depois passei uma experiência em Patinga, em Minas, e depois no Botafogo, depois fui Democratas em Minas, voltei para o Botafogo e aí que eu encerrei a minha carreira ali. Mas, enfim, eu vim tranquilamente para o Brasil, por quê? Porque o intuito não era ficar no Brasil. O intuito era só fazer um desafio de como a gente se adaptaria, até porque a minha língua oficial é a língua francesa, a língua que eu falo fluentemente é o francês. Então, o intuito não era vir e ficar no Brasil, era vir, passar algumas semanas, conhecer o futebol brasileiro e voltar para o Congo e depois ir para a França, porque uma boa parte da nossa família mora na França. Então, isso era a ideia. Então, eu vim sem compromisso nenhum. Eu vim, vou testar a minha capacidade no Brasil. Agora, a gente morava no Brasil, na casa do embaixador, que ficava no Lago Sul. E no Lago Sul tinha um campo de bombeiro que ficava perto da nossa casa. Então, nós compramos equipamentos e todo dia de manhã, eu e meu irmão, nós íamos naquele campo, nós treinávamos chutes, cruzamentos, corridas e tudo mais. E um dia, um bombeiro estava ali em pé, observando a gente, se driblando, chutando, e gostou da gente. Falou o seguinte: vocês têm algum time onde jogam? Nós não temos, viemos fazer um teste. Tá bom. O nome dele eu lembro até hoje, Eduardo. Eduardo pegou a gente, nos levou até Caeso, que era um time que ficava na Planaltina. Não, Planaltina, sim. Planaltina. E ali fizemos testes e eu fui aprovado. Aí foi o meu primeiro time em Brasília. E essa questão que você levantou aqui muito importante sobre muitos jovens serem escravizados por causa dos seus sonhos,
Quando eu ouvi realmente, eu não pensei muito nisso, porque como havia uma garantia de que tinha o nosso tio aqui, e não havia ninguém que tivesse nos levado com compromisso, era dinheiro da minha mãe, investimento dela, uma coisa nossa, sem ser vinculado com uma outra pessoa, então viemos sem medo e sem compromisso nenhum, e era para ficar só algumas semanas e ir embora. Aqui que as coisas mudaram. Deus é muito bom, gente. Ó, ele veio para passar algumas semanas. Olha aí, Daniel. Daniel hoje está na direção da imagem e som. Muito obrigado, Daniel, que é diretor aqui da produtora Estúdio D. Sempre nos abençoa aqui. E como é que Deus faz, né? De alguns dias de férias, hoje ele está morando no Brasil, abençoando vidas. De um simples desafio que a sua mãe aguçou, né? Estava ali um projeto. Nasceu numa família cristã? Não. Não? Não, minha família não é... Na verdade, a família do meu pai não é uma família de origem cristã. Da minha mãe é uma família tradicionalmente católica. Então, eu não tive uma referência cristã na minha infância, na minha família. A minha mãe era a minha única... A família do meu pai, né? A minha mãe era a minha única referência, principalmente em suas orações. Eu vi muito na minha mãe, aliás, foi um start também para a minha conversão. Paulo, nós tínhamos muitos problemas. Quando meu pai faleceu, eu era bem pequeno, minha mãe era uma estudante ainda, então ela teve que largar os estudos para poder trabalhar no comércio e para poder cuidar da gente. Então, minha mãe passa por vários problemas. E uma coisa que chamava a minha atenção é que nunca foi uma mulher de desistir. E parecia que a casa estava pegando fogo. Sabe o que ela fazia? Ela simplesmente se trancava no quarto para orar. E depois que ela saía do quarto, meu irmão, como ela resolvia as coisas, nós ficávamos espantados. É isso que ela fazia. Então isso me marcou desde pequeno. Até o dia da minha conversão, eu falei, vou buscar o Deus da minha mãe, porque aqui estava pegando fogo. E como é que você, de Brasília, a gente vai voltar depois nessa questão aí, por conta daquele testemunho que a gente conversou, como é que você, de Brasília, chegou no Rio de Janeiro? Então, em Brasília, dia 22 de março de 2009, foi o dia que eu tive uma experiência com o Senhor. Mas antes disso, eu tinha me machucado a perna. E o time que eu jogava durante esse período todo não tive condições financeiras para poder cuidar de mim. Então, deu uma paradinha ali. Aí, nesse período também, eu tive muitos dias complicados, muitas questões emocionais, além da física, da perna, saudade da família, muitas questões que realmente, naquele período, eu fiquei muito confuso com a vida. Já estava aqui praticamente mais de 3 anos, mais do que o tempo que eu deveria ficar. Eu tinha acabado de ter sérios problemas com o meu tio, que, como éramos parentes, não tínhamos um visto de cortesia para ficar no Brasil. Então, tendo esse problema com o meu tio, ele simplesmente decidiu não assinar mais a renovação dos nossos vistos. E ficamos ilegais no Brasil. Então, ali, minha cabeça mexeu muito, porque eu não tinha mais liberdade para andar. Se a polícia me parasse e visse que eu era ilegal, podia me deportar em qualquer momento. Então, foram momentos muito difíceis. É ali que eu fiquei muito mais inclinado a buscar uma religiosidade. Isso já era em 2019. Eu tive uma experiência em 2019 que me levou de volta a uma experiência que eu tive em 2007. E não era no Brasil, era em Assunção. Nós fomos renovar um visto lá e deu um problema. Nós não conseguimos renovar no consulado do Brasil. E ficamos praticamente 2 semanas lá. E o giro que nós tínhamos acabou. A gente precisava voltar para o Brasil, encontrar parentes, e ver essa questão que nos impedia, e depois voltar de novo para Assunção para poder pegar o visto de volta. E nessa volta deu um outro problema. E eu acabei sendo detido na fronteira. Eu não pude entrar. Eu fiquei detido na fronteira.
E eu fui praticamente expulso do Brasil naquele dia. Caramba. Naquele dia foi uma coisa assim... Paulo, foi uma coisa estranha, porque desde que eu estou no Brasil, aconteceu uma ou duas vezes que eu tive eu sofri racismo assim, pessoalmente, com policiais por ser negro. Morávamos num bairro muito nobre, que era Lago Sul, e são pessoas ricas que moram lá. Nós morávamos lá. Uma noite passando, nós tivemos uma abordagem totalmente racista, porque nós éramos negros à noite num bairro chique. Então, a terceira ou quarta vez foi nesse período em Assunção, na fronteira, que o policial querido me sacudiu ali, me tratou assim como tivesse me pego com droga na mala ou roubando alguma coisa, só porque eu estava ilegal. Ele me distratou de uma forma ali, eu chorei muito. Os carros pararam, baixaram os vidros, ficaram me olhando, pegou minha mochila, chutou, me xingou minha mãe, xingou minha família. Foi assim, uma sacudida que eu acredito que a partir dali Deus já estava querendo me tratar, me preparando para a conversão. E como é que você ouve o evangelho no Brasil? Como é que eu ouço o evangelho no Brasil? Quem prega para você assim, tipo, se aproxima e fala para você, Jesus te ama, Ele quer realizar uma obra na sua vida, você não está aqui por acaso. Então, a primeira vez que eu ouço uma palavra como essa, quem me dera que saísse da boca de um crente, de um evangélico, mas não foi. É mesmo? Não foi. Foi da boca de um mormon. Eu lembro até o nome dele até hoje, o Elder Beck. O Beck Brandon, ele era americano. Eu lembro dele até hoje. Eu estava... Exatamente, eu tinha tido... só terminando para poder linkar com essa resposta. Nesse período que o policial me deixou não entrar, carimbou meu passaporte, me deu 7 dias para resolver as questões, ou ficaria 10 anos sem entrar no Brasil. Não sei por que 10 anos, mas me falou isso. Carimbou meu passaporte, me deu 7 dias. E nesses 7 dias eu voltei para Assunção, porque eu não podia entrar no Brasil. Aí nesse período, cheguei lá, eu tinha pouco dinheiro. Eu estava num hotel bom, aí eu paguei 2 dias, o meu dinheiro estava acabando. Aí eu peguei o restante do dinheiro, saí desse hotel, peguei um outro hotel mais barato e eu paguei os 5 dias, fiquei sem um centavo, não tinha mais nada. E nos 5 dias eu paguei, eu não tinha dinheiro nem para comer, então de manhã descia do hotel, tomava café e depois todo mundo ia embora, pegava minha mochila, botava frutas, pão, bolo, eu subia, ficava o dia todo esperando uma esperança, ou procurando como resolver a questão, esperando uma ligação. E nesse período, no sexto dia, Paulo, eu estava muito exausto, eu tentei suicídio. E só não me matei, me joguei no 12º andar, porque Deus teve misericórdia da minha mãe e de mim, acredito eu, porque eu não era cristã. Até porque naquele dia foi o dia que eu mais xinguei Deus na minha vida. Naquela noite eu fiquei muito irritado com Deus, pensando na minha mãe, porque falei, Deus, eu estou muito exausto, cansado, porque embora não crendo em Deus, eu sempre busquei fazer o que é correto. Busquei ser justo, busquei sempre fazer, nunca passar por cima de alguém, respeitar as pessoas. Sempre busquei fazer o que é correto, apesar de não ser cristão. Então, apesar de fazer o que é correto, passar por tudo que eu estava passando, eu achava isso uma injustiça. Que Deus olhasse para isso e me deixasse passar por que eu estava passando. Então, naquela noite, meu irmão, eu xinguei muito Deus, falei muito mal de Deus. Falei, que tipo de Deus você é? A minha mãe hoje vai ver que tu é um falso Deus, porque eu vou me matar. Ela vai saber que o meu filho se matou. Onde tu estava, Deus? Tu não é o Deus dela? Ela não te busca? Querido, naquela noite eu falei muito. Eu falei, meu Deus do céu. Querido, se eu fosse Deus, eu me matava naquela noite. Se eu fosse Deus, eu fulminava que me falasse essas coisas naquela noite. Cara, eu falei muita coisa que eu me arrependo profundamente. E naquela noite, quando eu tentei me jogar, antes disso eu escutei passos de 2 pessoas atrás de mim. Aí passaram no corredor. Eu estava no parapeito, segurando. Passaram. Aí depois, quando eu quis me jogar, eu escutei novamente
passos de alguém vindo correndo. Era uma mulher, era a esposa daquele cara que passaram. Ela voltou correndo, parou assim na porta e disse o seguinte: olha, querido, eu não te conheço, eu sou de Minas, eu vim aqui a trabalho, mas quando estava na porta do meu quarto para entrar, Deus disse para mim: não entre, volta, corra até o corredor e fala para aquele jovem não se jogar, porque amanhã é outro dia. Uau. Aí eu virei, eu olhei assim para ela e falei dentro de mim: você não entende o que eu estou passando aqui? Querido, estranhamente, eu estava pronto para me jogar sem medo. Mas quando eu voltei, vi o parapeito, tão próximo que eu estava, fiquei com medo. Larguei o parapeito, eu voltei para trás. Aí a mulher foi embora. Não esperou se eu ia largar ou não. Ela falou, foi embora. Eu fiquei com medo, peguei minha mochila, voltei para o quarto, me tranquei. Aí, no outro dia, querido, às 7 da manhã, meu tio me liga, estava tudo resolvido. Eu tinha visto, eu tinha tudo, voltei para o Brasil. Aí em 2009, eu passei por um período semelhante. De tristeza, de abatimento, triste. Eu estava andando de rua de Brasília, perto da minha casa, cabisbaixo, eu vi uma mulher, novamente, do outro lado, correndo com roupa de ginástica. Eu lembro disso até hoje. A roupa era cinza, escura. Correndo do outro lado. Aí eu andando do lado esquerdo, a mulher estava do outro lado da estrada, do lado direito. Eu passei, olhei assim para ela, eu vi, eu continuei andando. Ela parou, ela atravessou, veio atrás de mim, bateu as minhas costas. Moço, eu vi, ele disse: querido, eu não te conheço, mas me desculpa para você assim, mas Deus mandou te dizer, chegou a hora, vá para a igreja. Aí eu falei, tá, beleza, obrigado. Quando eu virei as costas, me lembra da mulher do Paraguai, da Assunção, aquela mineira. Quando eu voltei, ela não estava mais lá. A mulher que falou comigo, que eu voltei para tentar perguntar, ela não estava mais lá. Sumiu. Isso me impactou de tal forma, eu não voltei para casa. Fui direto para a igreja católica, porque eu era católico, minha mãe era católica. Fui para falei, eu quero ver um padre. Não, mas não tem padre. Eu me vestia como um rapper, né? Naquela época a gente jogava muito basquete, aquelas bermudas grandes, cabelão, eu tinha cabelo grande, eu tinha... Ô, saudade! Ai, meu pai, ô, saudade! Olha, gente, o Merlin tá falando coisa aqui que é exclusiva, hein? Exclusiva, presta atenção. Como alguém na brecha, ouvindo Deus falar e obedecendo a sua voz, pode salvar uma outra vida. Você vê a importância de uma mãe que ora e na hora dos seus conflitos ele lembra. E aí, Deus? Vai deixar minha mãe envergonhada? Isso é o peso de quem acredita, mesmo tendo uma distância, de que Deus ouve o clamor de alguém. E que muitas vezes você está pensando aí, eu vou desistir do meu clamor, esse meu filho está me dando muito trabalho. Irmão, quanto mais trabalho, mais você ore. Não desista da sua casa, não desista da sua família. Quanto mais você consagrar-se a Deus, quanto mais você se aproximar com Deus, mais guerra o mundo fará contra você e contra a sua casa. Viver em paz com Deus não quer dizer que você esteja isento da guerra com o mundo, não. Conta mais, meu pastor, que eu estou aqui hoje ouvindo o senhor. Eu lembro naquele dia, eu entrei apavorado na igreja católica, tinha as freiras, mas eu entrei tão apavorado. Eu quero ver padre, eu quero ver o padre, quero ver o padre. Ficaram assustadas comigo, eu entendo elas, ficaram assustadas mesmo. Aí, não tem padre. Eu falei, elas estão assustadas. Eu falei, olha, eu só quero ver o padre, eu estou com um problema, mas não tem padre. Eu falei, mas peraí, minha mãe é católica, sempre tem um padre de plantão, quero falar com o padre. Verdade. Não, mas não tem padre. Eu fiquei chateado. Aí eu saí da igreja, saindo da igreja, um amigo meu me ligou. Um amigo meu da Pá Virada, naquela época. Onde você tá? Eu falei, cara, tô aqui. Mano, você para tal lugar, quer ir comigo? Bora. Nós saímos. Só que naquela noite, quando eu voltei para dormir, não consegui dormir. Eu via uma voz. Não vou dizer audivelmente, mas no meu coração, algo me impedia de dormir. E se repetia assim no meu coração. Essa vida não é sua. Essa vida que está levando não é sua. Essa vida não é sua. E naquela noite, eu acordei. Eu falei, então, qual é a vida que era minha?
Aí eu falei o seguinte, me ajuda, porque eu não sei mais o que fazer, não sei como seguir, não estou bem, mas eu não sei o que fazer, não sei que vida é essa. Realmente, naquele dia, caiu a minha ficha que aquelas duas mulheres que eu conheci na minha vida, era de uma certa forma um toque de Deus. Então eu falei, me ajuda então, porque eu não sei o que fazer. Nisso que eu pedi para me ajudar, no outro dia, em frente à minha casa, me aparece os mormons. E um dos mormons, Elder Brandon Eldon Beck, me falou o seguinte, Deus te ama. Deus te ama muito e, sem dúvida nenhuma, Ele tem obra a fazer na sua vida. Depois que eu contei um pouco da minha história. Primeira vez foi da boca dele. Rapaz, Deus e seus meios de agir e de se apresentar, de operar milagre. Ele ainda usa quem Ele quer, faz da maneira que Ele quer. Basta a gente estar atento, né, Merlin? Opa, basta a gente estar atento. Ouvir a voz. E como é que, depois dessa experiência de você ouvir que Deus te amava, Deus te ama, e que Ele queria realizar obras na sua vida, como é que você recebeu essa notícia? Então, Te mexeu em alguma experiência passada que você lembrou? Quando eu vi que Deus me amava, emocionalmente, foi bom. Foi bom. Mas também não foi grande coisa, porque eu tive um lar, eu recebi muito amor da minha mãe. Apesar de ter vivido uma ausência paterna muito grande desde pequeno, mas eu era muito amado pela minha mãe. Então, não tinha essa carência de não ser amado. Então, quando ele me disse que Deus me amava, eu achei legal me amar. Mas eu não estava contente com Deus, levando em conta a vida que eu levava. Uhum. Então, para mim, não foi grande coisa. Agora, o que começou a mexer comigo, quando ele falou para mim o seguinte, olha, para seguir esse Deus, você precisa se abdicar de muitas coisas. Aí eu falei, então me conta, que eu tenho que me abdicar para seguir esse Deus. Porque largar, né, o pecadinho, largar os negócios. Jogador de futebol, irmão, é tentado toda hora. Pois é, meu irmão. É verdade. Naquela época, a gente... querendo jogar bola, ia querer fama, querer estar cercado de gente. Então, ele disse que eu tinha que largar alguma coisa. Eu falei, então me conta, tem que largar. Então, presta atenção, tem que largar o quê? Aí ele contou para mim, tem que viver em santidade, tem que manter a castidade, tem que honrar pai e mãe e tal. Aí eu falei, pô, cara, muito bacana, eu gostei, mas tem uma coisa que vai me impedir, infelizmente, de seguir a Cristo. Porque naquela época eu tinha uma ex-namorada que eu considerava muito, que foi uma parceira que me ajudou muito no futebol e no Brasil. Então, naquela época eu falei, cara, se eu manter a castidade, estou ferrado. Ela vai me largar. Tipo assim... Ou ela, ou a fé. Eu sei que tem muita gente aí também que tá pensando assim, rapaz, mas se eu firmar com Jesus hoje, eu vou ter que largar, e eu vou ter que deixar de fazer esse contato, vou ter que bloquear, excluir, cortar de vez, irmão. Não tem como, né, pastor? Querido, vou te falar, foi uma aventura. Mas assim, antes de você contar essa aventura, eu queria te fazer uma pergunta assim um pouco mais séria, que é a pergunta de número 4 aqui. O que você acha do cristianismo brasileiro? Tem muita diferença daqui para a República do Congo? Então, querido, é difícil eu te dizer com exatidão realmente se há uma grande diferença. Eu estive no meu país nesse ano, agora eu estive maio para junho, voltei para cá em junho. E o intuito de ir, uma das razões pelo qual decidi passar, passei um mês lá. Decidi passar mais tempo lá, era ver minha mãe e também conhecer um pouco a esfera evangélica no meu país. Quando eu deixei meu país em 2006, na minha concepção eu não era cristão, ok? Sim. Então, naquela época, eu não percebi, eu não sentia nenhuma influência evangélica no país. Para mim, era predominantemente católico o meu país e havia uma influência de feitiçaria, magia negra, tinha uma religião lá de Simão Quimbango, tinha outras influências lá. Mas a evangélica eu não conhecia. Pode ser porque eu não era cristão,
então eu não me interessava pelo meio, então eu não conhecia. Mas a mim não havia chegado nenhuma influência cristã. Então, na minha visita agora, que eu passei aqui praticamente 16 anos, até voltando ao meu país, na minha volta agora para conhecer, então eu visitei algumas igrejas. Por isso eu falei que eu não posso falar com exatidão. Não foi nem 5% das igrejas que eu visitei no meu país. Mas assim, querido, eu tenho uma linha reformada. Então, observando, vendo aí as igrejas lá, a única coisa que eu pude perceber hoje, conhecendo alguns cristãos, que se dizem cristãos lá, conhecendo também a cultura do meu país, o meu povo é muito fervoroso. Sim. Fervoroso, alegre. Quando estão adorando a Deus, você fica contagiado. Entendeu? Você não consegue ficar parado. Eu tive uma experiência na França com a turma de Angola e em Milão. Participei de 2 cultos com eles. Ganhei aquele roupão grandão, chapéuzinho de príncipe. Dancei muito. Querido, mas é difícil ficar parado, mano. E o povo se joga, Daniel. Olha, às vezes não tem bateria, não tem esse equipamento muito chique hoje, só palmas e vozes. Cara, você se descabela, você dança, você pula e você sente a presença de Deus. É maravilhoso isso. Agora, quando tange parte doutrinária, é uma parte que eu vejo que ainda há muita falha, é muito raso o evangelho pregado lá no Congo, que eu percebi. Não somente no Congo, eu acredito que muito, aqui no Brasil também, uma boa parte ainda está realmente o evangelho muito raso. O cristianismo é muito raso, não há uma profundeza do evangelho, não há uma busca ortodoxa, uma busca sincera, reta, uma devoção real a Deus. Então, não vi muita diferença. Por isso, eu acho que não posso dizer com exatidão, mas o que eu experimentei pouco é que existe ainda uma necessidade de um conhecimento mais profundo das Escrituras. Pastor Merlin, ele é privilegiado, Daniel, porque ele conhece o pastor Renato Vargens, que eu tenho aqui já feito um contato com um amigo para trazê-lo aqui para a gente fazer esse bate-papo também. O pastor Renato Vargens é um camarada de uma elegância e um conhecimento refinadíssimo, de passagem, né? Não demais. É um excelente mentor, um excelente pastor. É um pastor em atividade hoje em Niterói, totalmente diferenciado dos demais. Sim. E o pastor Merlin, quando fala de ser tendencioso para o lado reformado, eu estou diante de um camarada que ama a palavra, mas é fervoroso na oração, que é piedoso, que é essa história de ser reformado e tomar mais cerveja, ficar negando a obra do Espírito Santo, isso não é coisa de quem conhece a Bíblia direito, não. Né, meu pastor? A gente precisa temer a Deus. O temor vem pelo conhecimento da palavra. Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Bom que você tenha mencionado o pastor Renato Vargens, ele é alguém que tem me influenciado muito. Na verdade, pela minha conversão, tem um homem que eu escutei muito, que eu tenho uma grande admiração por ele, e eu o visitei em 2018, eu comecei a ler, assistir os vídeos dele e ler alguns livros e algumas pregações dele em 2009, e eu conheci em 2018, foi o pastor Paulo Júnior. Ele foi uma grande influência na minha vida. Em 2018, quando me desvinculei da igreja que eu fiz parte durante 7 anos, a primeira coisa que eu fiz foi, amor, eu preciso ir até aquela igreja, ver se esse pastor é o que ele sempre pregou. E quando eu fui lá, fui maravilhado, eu fui muito impactado. Eu não tive a oportunidade de sentarmos e conversar sobre o assunto. Nós tínhamos marcado sentar no outro dia com o pastor Paulo Júnior. Só que nesse dia, ele passou, minha esposa estava atrás com meu filho que tinha somente 6 meses. Aí ele passou e disse para minha esposa, fala para o Melo que eu não vou conseguir falar com vocês hoje. Que ele tinha recebido uma ligação. Aí, só que no outro dia eu tinha que viajar já de volta para o Rio de Janeiro. Então, a gente não tive a chance de poder sentar e conversar, porque eu queria muito receber dele conselho, mas nós fomos muito impactados com a reverência da igreja, o temor a Deus. Eu conheci um discípulo dele, que eu acho que hoje deve se tornar pastor, com quem eu mantive relacionamento, conversamos bastante, conhecemos também uma escola
Esqueci o nome. Eles têm uma escola lá fantástica, que a gente chegou a visitar. Conhecemos essa escola, só que eu esqueci o nome agora. William Carey. Chegamos a visitar William Carey, eu e a minha esposa, fomos atendidos lá, bem recebidos lá, conhecemos, cara, um trabalho fantástico. Então, ele foi uma grande inspiração para mim, de piedade, por conhecer a igreja dele, ver, de fato, o temor e a reverência da igreja. Chegamos lá, era 30 minutos antes do culto, e foi uma coisa assim fantástica que eu luto hoje, minha igreja hoje está iniciando, eu luto hoje de poder ter isso na igreja. Chegamos 30 minutos antes, e o povo chegava com seus filhos. E é impressionante, querido. Chegava com seus filhos, normalmente a gente vê os filhos correndo para lá, para cá, gritando. Mas não, chegava, o pai sentava, a mãe sentava, e os filhos sentavam, abriam suas Bíblias, começavam a orar, ou se ajoelhava. Querido, 30 minutos antes do culto, era um temor, uma reverência. Eu falei, amor, o que eu via nos vídeos não era brincadeira, não. É isso mesmo. Não, ele é chapa quente, ele é, como diz o carioca, ele é... Eu tenho muita admiração. Depois, é muito longe, né? Franca, São Paulo. Eu conheci o pastor Renato Vargem através de um amigo em comum. Eu estive com o pastor Renato umas 2 vezes. Eu fui conversar com ele sobre a minha história, sobre a minha busca e tudo mais. E sempre que ele pode e ele tem tempo para me atender, eu o procuro para receber dele conselho e orientação. Bênção, ele é bênção. É um pastor que tem uma história ilibada, um caráter muito firme, é um homem bíblico, um homem que... Eu tô doido para trazê-lo aqui, Daniel. Você vai gostar muito do Renato. Renato é daquele que você joga o assunto, o cara mata no peito, né, velho? Uma elegância, professorzaço. Um conhecimento fantástico. Um conhecimento fantástico. E, pastor Merlin, a gente conversou na outra vez, e o senhor comentou, enquanto o senhor bebe aguinha aí, sobre um milagre que Deus operou na sua vida ainda na sua infância. E quando a sua mãe teve notícia, ela foi orar, né? Deus alertou a sua mãe para orar. E você já testemunhou aqui que a sua mãe é uma mulher de oração. Sim. Né? E conta pra gente um pedacinho dessa história. Isso se você se sentir à vontade para tal. Então, eu vou contar, mas preservando algumas partes. Sim. Até não sei se a minha família ficará tranquila em ouvir assim na TV essa história. Eu era pequeno, minha mãe havia se divorciado com meu pai. Eu vim de uma família, de uma cultura, né, onde naquela época a poligamia era aceitável. No meu país, meu pai tinha 6 mulheres, você tem uma ideia. Ele queria morrer cedo. Uma sogra já é um problema, imagina 6. Jesus amado. É corajoso, né, velho? Corajoso, mas morreu cedo mesmo. Por causa disso. Mas, enfim, minha mãe se divorciou com meu pai, quando nós éramos ainda pequenos. E isso é tudo relatado pela minha mãe. Meu pai não conhecia Deus. Meu pai não servia a Deus. Meu pai tinha uma raiz muito mais de trabalho, tinha muito mais inclinação à feitiçaria, à magia negra e tudo mais. Me dizem que meu pai era um homem muito elegante, muito bonito e bem-sucedido financeiramente. Não somente ele, como os parentes dele também e a família dele. Então, uma época, minha mãe morava distante e eu tive uma infância muito doente. Eu praticamente não tive uma infância assim, quando era muito pequeno, de pegar brinquedinho, de brincar no chão, porque eu passei desde o meu nascimento até pelo menos até uns 9, 10 anos, era muito doente. Era extremamente doente, e pior é que essa doença persistente era remediados com os sintomas, porque não havia uma certitude do que era.
Os médicos diziam, não tem nada, mas por que ele está com febre? Então vamos dar um remédio para febre, vamos dar um remédio para dor de cabeça. Mas não havia um diagnóstico específico. Então ele tem isso, vamos tratar isso. Não tinha. Ele saía do hospital hoje, ficava em casa 2 dias, voltava de novo, a ponto que no meu país me deram um nome. Akufalelo ou Akufalubi. O que quer dizer? Essa criança ou vai morrer hoje ou vai morrer amanhã. Minha mãe foi conhecida no meu bairro porque ela saía igual uma louca, dia após dia, porque de repente eu tinha uma crise. De repente virava os olhos, ela tinha que sair correndo para o hospital. E chegou no hospital, ninguém sabia o que era. Davam um remédio para, sei lá, epilepsia, para convulsão, depois passava, voltava para casa, 2, 3 dias, acontecia de novo, voltava para o hospital de novo. Depois que divorciou com meu pai, minha mãe então foi estudar, meu pai tinha condição financeira, ficou com a nossa guarda. Então, a gente ficava na casa do nosso pai. Aconteceu um dia que eu fiquei doente, extremamente doente, e nesse dia era necessário me levar para o hospital. Por quê? Porque era algo estranho. Eu sangrava. Como eu posso dizer uma palavra que não seja muito vulgar? Eu sangrava pela boca, sangrava às vezes pelo meu reto, sangrava. Pelos meus órgãos, eu sangrava. Só que havia uma proibição de me levar para o hospital. Eu fiquei trancado numa sala, onde tinha grades. E ninguém me tirava de lá para me levar para o hospital. Nossa. E naquele dia minha mãe estava trabalhando no restaurante. Porque minha mãe já tinha se tornado uma mulher de negócio. Ela começou a montar um restaurante, montou as coisas e tal. Ela estava no restaurante, aí ela pegava um copo, o copo quebrava. Pegava uma colher, caía no chão. Pegava um prato, escorregava, caía. Tentava se levantar, escorregava. Falei, o que está acontecendo comigo? Aí ela ligou para a mãe dela. O que está acontecendo? Não, está tudo bem. Onde está o Merlin? Está na casa do seu ex-marido. Vai lá ver como está o meu filho. Quando ela foi lá ver, eu estava trancado. Aí ligou para minha mãe, tiveram que quebrar o negócio e levar para o hospital. Chegando lá no hospital, o médico, que era dono do hospital, era amigo da família do meu pai. Aí, quando olhou assim para mim, me remediou, aí chamou minha mãe de lado. Ele disse o seguinte, olha, esse filho não está doente. Primeiro foi um outro médico, que era um estrangeiro, um branco estrangeiro médico. Ele me fez passar por todos os aparelhos ali. Não acharam nada. Ele disse para minha mãe, olha, teu filho não está doente, não. Mas é impossível ele estar no estado que está. Mas vocês africanos têm coisas a ver com sua família. Aí depois, dessa vez, minha mãe estava no hospital, onde o dono era conhecido dos familiares do meu pai. Ele disse para mim, o teu filho não está doente. Cuidado com a família do seu marido, do seu ex-marido. Então foi ali que minha mãe começou a orar. Minha mãe começou a buscar a Deus. Pois dali, através das orações, que aconteceu um fato depois. Logo que eu saí do hospital, meu pai adoeceu. E meses depois ele veio à falência. Eu nunca mais adoeci como adoecia antes. Então não tem como eu chegar à conclusão. Mas eu consigo ver um cuidado de Deus com tudo isso. Uma guerra, uma batalha espiritual. Onde muitas vezes as pessoas não acreditam, né? Sim. Que isso possa acontecer. Onde algumas pessoas acreditam que o espiritual é só quando você está no culto. Não. Né? Onde você fala em línguas. Até comentava com o Daniel aqui ainda agora sobre um vídeo de resposta que a gente estava fazendo. O apóstolo Paulo nunca nos proibiu de falar em línguas. Ele apenas colocou ordem nas coisas. O Espírito não é bagunceiro e Deus não é Deus de confusão. E assim como Deus existe e está soberanamente governando todas as coisas, existem as hostes da maldade que são oposições à obra de Deus. E de repente você que está aí nos assistindo hoje, de uma forma bem diferenciada hoje, perceba o quanto Deus trabalha
em favor daqueles que nele esperam. Perceba o quanto Deus é gracioso e a sua obra alcança os seus escolhidos. Pastor Merlin contou aqui uma coisa que mexe comigo, porque às vezes a gente conversa com pessoas que estão sorrindo com a gente naquela hora ali e daqui a pouco, pá, vem a notícia. E a gente não sabe qual é a luta que o outro está passando. A gente não sabe o que de fato que aquele universo está conspirando contra a vida de alguém. Mas a gente sabe que a gente como igreja pode se colocar na brecha, sim, para falar em nome de Deus, para ser um alento para a vida de alguém e participar de um momento único na vida de outro alguém, se a gente ouvir de fato a voz de Deus. Eu estou entrevistando hoje meu pastor e amigo Merlin Lifênia, ele que é natural da República do Congo, hoje no Brasil, jogou pelo Botafogo, não pelo meu Flamengo. Se meu pai tivesse vindo, meu pai ia estar aqui te abraçando, ele ia querer te entrevistar. Meu pai era botafoguense doente. Meu irmão virou a casaca, agora virou flamenguista. Pulou, o muro tá baixinho e pulou. Então, assim, hoje a gente vê um homem transformado que veio para passar férias no Brasil. Né? Férias. A mamãe fez um desafio. Quem joga são os brasileiros. E ele veio para cá e Deus, dos campos de futebol, colocou ele ao púlpito da igreja para servir a noiva do Cordeiro com a exposição da palavra de Deus e ser um canal da fé. Diz aí pra gente, de onde você está nos assistindo? Você tem alguma história parecida com essa daqui? Qual é a sua experiência com Deus? Porque o nosso Deus não é apenas teoria. A Bíblia não é um livro de teorias. A Bíblia é o livro de Deus que nos dá a oportunidade da experiência. E é aqui que a gente está hoje batendo de frente com a experiência, quando Deus resolve mudar os nossos projetos. Sente falta, saudade do seu país? Qual é o seu maior desafio morando no Brasil hoje? Eu senti a falta, muita falta, até ter a oportunidade de voltar para lá, né? Até viajar agora. Sentia muita falta. Estava aqui há quase 17 anos sem voltar para casa. Então sentia saudade de tudo. Das músicas, principalmente da comida. Mais do que isso, da minha mãe. Eu não via minha mãe há 16 anos. Estava com muita saudade dela, muita mesmo. Então foi bom ter ido lá. O que eu sinto mais falta é praticamente isso. A minha mãe por perto, as comidas, músicas, ritmos maravilhosos. Eu acho que basicamente isso. Aí chega no Brasil... Ai, meu Deus, não pode nem falar, senão você vai ter que cair, que sua perna já tremeu, irmão. Conta para nós também, pastor Merlin, sobre como está sendo para o amigo o desafio de liderar uma igreja no Brasil. Como é que você se despertou para esse chamado? Então, o desafio está sendo difícil, mas está sendo bom e maravilhoso, porque eu acho que quando Deus nos chama para algo, nem sempre temos todos os requisitos para poder cumprir esse chamado. Mas, sem dúvida nenhuma, ao longo do caminho, Ele vai nos dando ferramentas que necessitamos para chegar lá. Então, está sendo um pouco... Está sendo desafiador, muito desafiador, porque eu acredito que porque eu mudei muitas coisas. Eu acho que Deus, Ele nos conduz por caminhos, às vezes não tradicional, por nos fazer chegar até onde Ele quer nos levar. Você lembra que minha evangelizador foi o Mormon? Sim. E depois, eu lendo a revista Aliarona, lendo o livro dos Mormon, eu percebi que era tudo sem nexo. Lendo o profeta Moroni, eu vi que não fazia sentido, misturado com o livro de Isaías, não fazia sentido, uma desordem espiritual absurda ali. Então eu vi que não fazia sentido. E de lá eu larguei, queimei tudo, aí eu conheci a igreja que eu fiz parte durante 7 anos,
onde eu fui bem acolhido, graças a Deus, onde eu tive meus primeiros passos, oportunidade de poder evangelizar, de andar nas ruas e tudo mais. Ali me tornei o diácono em 2012, também me tornei pastor em 2015. Aí aproximando-se cada vez mais da liderança maior, eu comecei a divergir teologicamente de certas coisas ali que, num certo ponto, não deu mais para seguir adiante, porque teologicamente não dava para aguentar isso. Aí me desvinculei dessa congregação. Aí, em 2018, nesse período que eu estava lutando para seguir adiante, nessa diferença teológica que nós tínhamos, e eu comecei a escrever, como se fosse uma confissão de fé, porque eu entendia o que era certo biblicamente. Comecei a separar o que para mim era coisas dos homens para montar uma doutrina e o que Deus pedia. Então eu comecei a escrever o que a Bíblia enfaticamente dizia que era um princípio regulador, por exemplo, de um culto. Então comecei a escrever o que era para mim correto biblicamente e tirar aquilo que para mim era mão do homem, era a coisa que os fariseus faziam, acrescentava a lei para poder orientar e controlar, manipular as pessoas. Então comecei a tirar isso, comecei a escrever isso em 2018. Em 2019, era praticamente uma confissão de fé. Eu me inspirei muito em outra confissão de fé batista, do Westminster também, onde eu encontrei base mais sólida das escrituras ali. Então eu montei uma confissão de fé e guardei, porque naquele tempo eu não me senti preparado para poder começar uma igreja. Tinha saído de uma igreja, sem dúvida, com umas machucaduras, decepções. Então, eu não me senti preparado para isso. Aí começou a minha aventura de caçar a igreja bíblica. O que foi difícil. Ô, meu pai, repete para mim, por favor. Meu querido irmão. A gente ri de nervoso, irmão. Porque, rapaz, tem muita placa de igreja. Meu Jesus. Mas perto da Bíblia tem poucas. Essa é a grande verdade. Existe muito misticismo ainda no Brasil e tal. E a turma, rapaz, conta aí. Eu saí caçando igreja aqui por Niterói. Rapaz, foi muito difícil achar uma igreja bíblica, uma igreja séria. Entendeu? Uma igreja dependente de Deus, uma igreja fervorosa em bom sentido, uma igreja que ama a palavra, uma igreja onde entendem a diferença que há entre as pessoas, uma igreja disciplinada, uma igreja que entende as ordenanças, que as respeita, uma igreja que reverencia, de fato, a palavra de Deus, primeiro, antes da autoridade que a prega. Então, foi muito difícil achar, querido, foi muito difícil, entendeu? Aí, um período, eu congreguei durante um ano, praticamente, na igreja Betânia de São Francisco, presbiteriana. Betânia. Então, você deve ter ouvido muito lá o reverendo Antônio Carlos da Costa. Eu escutei uma vez. Efésios ou Gálatas? Ele gostava muito lá. Eu não lembro muito bem da palavra que ele pregou, mas eu tive a oportunidade de ouvi-lo. Um homem extremamente eloquente. Extremamente... Hoje virou ativista. Então, isso foi engraçado, né? Porque eu saí do culto naquele dia que ele pregou, chateado com ele. Por que eu fiquei chateado? Porque ele iniciou a palavra expondo as escrituras. Cara, era tão fantástico. Eu comecei a viajar na palavra dele. Falei, meu Deus, que coisa gostosa. Meu Deus, tu é maravilhoso. Que palavra. Aí chegou um tempo que ele parou. Começou a falar da viagem que ele fez para o norte, questão de questões sociais. Começou a falar das questões sociais, começou a defender uma parte, condenar a outra. Cara, literalmente saiu da palavra para um evangelho cultural, posso dizer. Começou social, começou a brigar por questões sociais. Cara, eu saí chateado. Por quê? Porque eu fiquei no meio da palavra. Você estava igual o Paulo, indo ao terceiro céu, aí de repente te pegaram pelo pé e te puxaram para baixo. Eu tô falando, pastor Antônio, volta para a palavra, volta. Ele não voltava. Eu saí chateado, falei, amor, cara, que raiva. Ele me levou, tipo, doce tá aqui, criança, tô ali, dá doce. Aí de repente tira o meu doce. Mas foi uma maravilha ouvi-lo. Eu vejo como um grande homem de Deus. Não, ele prega demais. Demais. Isso é uma coisa que ele tem nele que
É indiscutível. Para expor as Sagradas Escrituras, o cara é fantástico. O problema é quando ele faz essa misturada de esquerda, querendo bater em direita e esse para lá. Aí passamos um ano na presbiteriana, mas fazemos até classe de membros para poder permanecer. Nos mudamos perto da igreja, conhecemos um casal de amigos fantásticos. Aí, fizemos classe de membros para poder se tornar membros. Éramos nas últimas aulas. Aconteceu algo ali que nos fez desistir de se tornar membro. Olha, eu liderei muito jovem durante um tempo. E nós cometemos um grave erro de achar que as etapas... Você entra na igreja, se converteu hoje, entra na aula de estudo bíblico, passa para o primeiro módulo, segundo módulo, terceiro, quarto módulo, proclamamos o jovem líder, co-líder, no terceiro módulo, co-líder, no quarto módulo, líder. A partir dali, passamos a pensar que um jovem de 15 anos tem capacidade, maturidade o suficiente para liderar outros jovens e discipulá-los. Então, simplesmente, é como se nós encurtássemos o processo de Deus de amadurecer pessoas. Nós estávamos colocando uma grande responsabilidade de ganhar alma, de discipular pessoas nas mãos de pessoas imaturas, que ainda precisavam de leite espiritual. Então, eu fiz isso durante muitos anos. E eu vou dizer hoje, muitos desses jovens estão no mundo. Por quê? O ambiente fez eles aceitar esse desafio. E os cultos módulos estudados teoricamente sem experiência fez eles achar que estavam capacitados porque tinham terminado o quarto módulo. Agora eram um líder por haver sentado numa cadeira e ouvido um monte de coisa e se achava pronto para esse desafio, mas não estavam prontos. Então entendemos que essa responsabilidade de cuidar, de discipular, é igual está no livro de Tito. Tem que ser pessoas maduras, experimentadas. Então, eu vi que esse erro estava quase se repetindo, porque nós assistimos uma testemunha de uma criança de 15 anos. Estava falando para uma sala gigante de pessoas, de adultos. Eu tenho tantos discípulos, eu tenho tantos grupos, eu estou angariando tantos jovens, estou lotando. Quer dizer, incentivando crianças ainda imaturas. Eu experimentei isso, então, para mim, não é o caminho. Quando a gente estava vendo esse vídeo, eu e a minha esposa nos olhamos e choramos, sem falar nada. Porque a gente experimentou, querido. Experimentamos. E hoje, muitos podem estar me ouvindo aqui. Eles sabem do que eu estou falando. Eles estão no mundo hoje. Já foram líder de células, líder de grupos. O que eu estou fazendo no mundo? Eles não estavam prontos para isso. Mas nós, para encher a igreja, damos um mês de módulo, segundo mês outro módulo, e por 4 meses dizemos, Paulo, está pronto. Vai lá, cuida de outros. Imagina se a Assembleia tivesse feito isso comigo. Jesus amado. Entendeu? Então, a gente, quando a gente viu isso, a gente, assim, os nossos corações ali fechou. Porque a gente não vai aturar, ver isso acontecer nos nossos olhos e não fazer nada. É porque o evangelho não é só uma pregação de 4 meses, não é um módulo, é a vida constante. Querido, outro assunto, querido. Então, ali bloqueou a gente. Então, a partir dali, a gente começou a frequentar sem a intenção de continuar como membro. Aí aconteceu um fato que hoje me levou a iniciar uma igreja independente. Qual foi o fato? Eu ter me desvinculado da igreja. Durante todo esse tempo, eu não tinha trabalhado em nada, dedicava a minha vida a buscar a Deus, a visitar as pessoas como pastor. Então, quando eu me desvinculei, eu decidi, vou voltar a estudar. Eu não tinha trabalho, e como estrangeiro é muito difícil conseguir trabalho e tudo mais, eu não tinha feito faculdade, então eu voltei a estudar, me matriculei na faculdade e comprei um carro naquela época para rodar de Uber. Então, um dia, rodando de Uber, fui para no condomínio de um jovem que eu já tinha discipulado há muitos anos. Deixei um cliente ali, esse jovem se chama Igor. Deixei um cliente no condomínio dele. Quando eu viro à esquerda, ele estava ali em pé. Aí eu falei, eu tô rodando de Uber. Você sabe, Uber é horário, né? Falei, cara, se eu parar aqui para conversa, vou perder horas. Não vou conseguir mais pegar a dinâmica. Falei, o que eu vou fazer? Falei,
Não, vou falar com ele. Me aproximei, parei o carro, eu desci. Quando ele me viu, Merlin, nossa, queria não te ver. Cara, eu preciso falar com você. Eu preciso falar com você. Falei, o que foi, irmão? Não, entra aí, toma um café. Cara, tô trabalhando. Não, entra aí. Nós entramos, sentamos. Merlin, eu rodei para procurar a igreja. Depois que eu me desvinculei da igreja que eu fazia parte, eles também acabaram saindo. Porque eu não queria falar com os membros que eu estava saindo para não influenciá-los. Sim. Então, eu saí, eles não sabiam. Maturidade, isso é muito bom. Eles ficaram um pouco chateados comigo, porque eu tinha saído sem falar com eles. Eu falei, me perdoe, eu não podia, porque de uma certa forma, eu teria influenciado vocês, me perdoe por isso. Eles, então, depois que você foi embora, não saímos. A igreja lá fechou. Só que rodamos, procurando igreja. Merlin, tá difícil achar igreja. Aí, encontramos um local, mas também nós não achamos que seja o nosso lugar. Nós precisamos de um pastor. Atendendo ao pedido da ovelha... Foi ali. Nasce numa casa. Foi ali que começou. Aí eu digo desafiador por quê? Porque hoje eu não estou... como posso dizer hoje que eu vejo no Brasil? Um sistema. Sim. De acobertamento, tem lá um bispo, tem lá um sei lá o quê. Rapaz, tem lugar que você tá livre. Você tá bem pra caramba e não sabe. Eu tô longe desse sistema que não quero nem chegar perto. Tô longe desse sistema. Então, é desafiador. Hoje é desafiador estar longe desse sistema e conseguir facilmente crescer. Então, tá sendo muito desafiador. Tendo em vista também que a linha reformada é uma linha que não é tão bem aceita, porque não é tão bem entendida. Parece que um reformador não é fervoroso, um reformador não há uma oração, um reformador, sabe? Então tem meio que esses preconceitos. Mas, cara, é desafiador porque salvar a gente é desafiador. Verdade. Cuidar de gente é desafiador. Então, por isso. Gente, pena que a nossa hora acabou. E o nosso bate-papo aqui vai ser o número 1, para mim poder trazer o pastor Merlin aqui outras vezes. Se Deus permitir. E se Deus nos permitir. E contar um pouco mais das maravilhas que Deus tem feito. Isso aqui é um irmão, é um amigo, é um líder que está desenvolvendo seu ministério aqui na cidade de Niterói, na nossa cidade vizinha. E eu faço minha oração diante de Deus para que tudo quanto Deus colocar aos seus cuidados, você prospere, que o Senhor continue te capacitando, Amém. Sua casa continue sendo alvo da bênção de Deus. Amém. Um abraço para sua esposa, para o seu filhão. Muito obrigado por permitir esse momento dele estar aqui com a gente, que eu sei que tem momentos que é de vocês, e eu não posso roubar esse tempo, mas... Pode mesmo não. Me permitiu estar aqui. Deixa a sua palavra de consideração final para os nossos seguidores, que Deus colocar no seu coração. Eu diria que hoje é tempo de voltarmos aos pés da cruz. Amém. Nós estamos vendo sinais. Nós estamos vendo o tempo onde Paulo diz que muitos se tornaram amantes do mundo. Muitos amarão as coisas desse mundo. E nós não podemos ignorar esses sinais. Não é o fim. Não é o fim. Nós não estamos no fim. Mas os sinais não falam do fim, aponta para o fim. Então os sinais estão aí. Nós estamos já de uma geração onde nós estamos vendo que estão cada vez mais tentando diluir o evangelho, misturando com o mundo. E infelizmente está sendo bem aceito em muitas igrejas que antigamente eram referências. Então, hoje é tempo de voltarmos às Santas Escrituras. Tempo de buscarmos a Deus com sinceridade e com temor. Tempo de olharmos para os céus e dizer como Isaías, ai de mim. Porque minha boca é impura, eu moro num lugar onde as pessoas são impuras e eu preciso de ajuda. É tempo de voltarmos para Deus. É tempo da igreja voltar a ser igreja. Eu acho que é isso que eu posso deixar para o povo que está nos ouvindo, que voltemos às orações, que voltemos a buscar a Deus. Esse Amém. É o momento. Vamos orar? Vamos. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos Obrigado, por Senhor. esse dia e por esse momento tão gracioso. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Merlin. Amém, Obrigado Jesus. pela vida de sua casa, sua família. Obrigado pela vida de sua mamãe, que está distante de nós geograficamente, mas perto de ti, Amém, porque do Jesus. Senhor é a terra e a sua plenitude. Obrigado, Amém, Senhor, Jesus. porque o Senhor o permitiu estar aqui no Brasil,
Amém, Senhor. Experimentando coisas maravilhosas da tua graça, da tua misericórdia, da tua bondade. Amém, obrigado, Senhor, porque o homem faz planos, mas a resposta vem da tua boca. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, porque a nossa vida não está no aleatório, mas a nossa vida está no governo soberano da tua vontade. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, porque não existe nada nesta terra que não esteja submisso à tua vontade e ao teu querer. Amém, Jesus. Eu quero apresentar a vida desse meu irmão e desta minha irmã, juntamente com o meu amigo aqui nesta hora em oração. Amém, e suplicar a tua bênção sobre esta casa, o teu favor sobre esta família. Amém, repreende tudo aquilo que não provém de ti, tudo aquilo que não louva o teu nome de Deus, Amém, tudo aquilo, Senhor, que muitas vezes se coloca como oposição e barreira. Amém, faz o teu nome de Deus grande, como grande é o teu poder. Amém, mostra o zelo da tua bondade e a manifestação da tua fidelidade e da multidão da tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque temos o teu Espírito para nos confortar, para nos consolar, para nos animar. Obrigado, Senhor, porque temos a alegria da salvação. Temos a alegria de termos o nosso nome escrito no teu livro. Aviva esse teu filho, aviva esta tua filha, honra a tua fé, honra este teu servo, que se aproxima diante de ti em oração, para que a sua casa seja mudada, a sua família experimente o milagre. Assim como o Senhor tem feito, tem sido provedor, o Senhor tem sido o libertador, o Senhor tem sido aquele que tem trabalhado com braço forte em favor das nossas vidas, continua também trabalhando em favor do teu povo. Essa é a nossa oração no nome de Jesus, agradecido por tudo no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Pastor Merlin, muito obrigado. Eu agradeço. Por aceitar o nosso convite. Obrigado, Marcelo, por me apresentar ao pastor Merlin. E um abraço para o pastor Alessandro, que pregou muito lá para o Merlin, lá no Botafogo, né? E é um amigão também. E o Edson também. E o Edson são pessoas que foram essenciais, bocas de Deus, para a edificação da igreja do Senhor na terra. Vamos abençoar a Ônica. Hoje estou todo colorido, irmão, ó, em homenagem ao meu amigo, para ele lembrar e sentir um pouquinho mais de saudade lá da sua pátria. Ó, vamos lá? Ievareha Adonai veish merecha. Yaera Adonai panavelecha virunecha. Issa Adonai panavelecha veiasem lecha shalom. Ou seja, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti eleve o seu rosto e ponha em ti a sua paz. Esse foi mais um Falando de Bíblia.